criou Deus os céus e a terra. Você pode repetir comigo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mais uma vez, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deixa eu continuar. Oh, glória. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Repete comigo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém. Deixa eu continuar. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. Isso aqui é forte demais. Repete comigo. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. É forte demais. Glória a Jesus. Deixa eu continuar. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. Agora vamos até o verso 26, por favor, que vai chegar até nós agora. Diz assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, isso é forte demais. Repete comigo. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém. Pode deixar que eu continue. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Amém? Já estão assentados. Glória a Jesus. Continuaremos assim então, em Espírito. Amém? Em nome de Jesus. Glória. Nós abrimos aqui o livro do Gênesis, o livro das origens, o livro do princípio. Livro esse que foi escrito por Moisés por volta de 1450 antes de Cristo, quando Moisés retorna ao Egito e ele retira o povo e sai para o deserto. Moisés nascera por volta de 1490 na terra de Gósen, no Egito. E Moisés quer dizer tirado das águas, porque a sua mãe não teve... Quem já colocou o nome do seu filho aqui? Quem colocou? Eu coloquei. Quem mais? Quem colocou o nome do seu filho? Foi o cartório sozinho? Lá quem foi? Você teve o privilégio, mas Joquebede não teve esse privilégio. A Bíblia diz que quando Moisés ele nasce, foi no período que o rei mandara lançar os meninos no rio Nilo, para que Israel não viesse a procriar no Egito, porque já estava uma nação muito grande lá na terra. Então sua mãe, ela guarda aquela criança por 3 meses. Mas quando chega o período que a criança começa a fazer barulho, pastor Israel, ela precisa ter alguma ideia, pastora Rose, para sustentar aquela criança com vinho. E o que acontecia no Egito naquele período? O Egito, eles tinham uma cultura de que as águas eram eternas, que a matéria era eterna, e que os deuses surgiam das águas. E por eles acreditarem que as águas poderiam produzir deuses. Quem já viu falar da senhora que apareceu aqui no Rio, no Brasil?
Alguém sabe? Acho que todo mundo sabe, que eu sei desde criança, que eu era católico. Então, ela foi tirada das águas. Essa cultura, ela não é do Brasil. Ela vem de fora. Ela vem dos pagãos. Onde eles tinham a matéria como eterna e tudo se materializava como fosse Deus. Então, eu vou já entrar no livro do Gênesis, mas deixa eu dar uma explicada aqui. Então, o que acontecia? O povo de Deus estava no Egito há mais de 400 anos após a saída da sua terra por causa da fome. E quando eles chegam no Egito, eles vivem em paz, eles vivem numa terra boa, de gozo, e eles são abençoados por José e pelo rei. Mas quando aquele rei morre, vai vir outras gerações, o outro rei que vem, ele não conhece José. E aí naquele período começa uma luta contra aquele povo. Para quê? Para oprimir e matar aquelas crianças. Então, Moisés, ele nasce lá no Egito. E quando a sua mãe, não tendo como guardar, ela faz um cesto de junco que ela coloca lá nas margens do rio, onde a filha de Faraó tomava banho. E quando eles encontram aquela criança, logo já dá um nome, porque tirado das águas, tirou da onde? Das margens do rio, no cesto. Então para eles era quase como que um deus aquela criança, embora não seja da sua nação, porque os deuses para eles seria da sua herança do palácio. E eles tinham o Deus Sol, o Deus Sol como um deus, e eles tinham o rei como Deus. Então a cultura egípcia que Moisés estudou até os 40 anos, ela tratava de todos os deuses das nações. Ele tinha conhecimento de todo tipo de Deus, e como eles surgiam, e como eles eram, e para que servia cada um deles. Mas o Deus dos hebreus, Moisés não conhecia. Mas ele tinha uma curiosidade. E dentro dessa curiosidade que Moisés ele tinha, ele começou a vasculhar algumas culturas egípcias, de Babilônia e outras, onde ele encontrava uma formação do mundo diferente, que não era como Deus criou. E aquilo o Egito ia transferindo para os hebreus que moravam lá. Sabe por que eles fizeram o bezerro de ouro? Porque eles aprenderam que teria que adorar o animal, porque o animal era como fosse Deus, era uma matéria, era um bicho que tinha o poder como fosse Deus. Então eles adotavam aquele animal e ali servia como adoração, como um Deus para eles. Aí o que Israel viu no Egito durante tantos anos, meu nobre cinegrafista? Ele viu idolatria. Mas eles falavam do seu Deus e ninguém sabia a origem do seu Deus. Então aquele dilema, ele percorria os ouvidos daquele povo. E esse Deus que eles falavam para os egípcios nunca manifestava a eles, nunca aparecia. E os anos iam passando e passando, gerações e gerações nascendo, pastor Israel, que não tinham conhecimento de Deus sequer. E ali cada dia eles iam entrando nos costumes do Egito, ao ponto de chegar o momento de quando Moisés subir para o monte, eles querer fazer um Deus de ouro para representar Moisés. Agora você pensa na confusão que havia na mente desse povo naquele período. A confusão era muito grande. O ensinamento que eles receberam era distinto do seu ensinamento, mas eles tinham alguns relatos acerca de Adão, de como Deus havia criado. Só que aquilo foi se perdendo. E Moisés, ele estava ali como um príncipe. Só que o sangue de Moisés não era sangue egípcio, era sangue hebreu. E por esse motivo, no seu coração, meus nobres músicos, corria o desejo de conhecer esse Deus. Salpicava aquele desejo, aquela vontade. Então Moisés, aleluia, ele conheceu tudo quanto é Deus. Mas o Deus dos hebreus ainda não tinha manifestado a Moisés.
E aí Deus precisa criar uma situação. E a situação que Deus cria é para Moisés se contender com o egípcio e ter que fugir do país como assassino. Mas quando ele chega lá na propriedade, próxima à propriedade de Jetro, ele encontra refúgio. E ali ele vai entender quem é o Deus dos hebreus. Aleluia. Então, voltando aqui para o livro, esse livro escrito por Moisés. No período que Moisés saíra do Egito, no deserto, ele escreveu esse livro que é conhecido como o Pentateuco, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, depois vem o Êxodo, a saída, depois vem Levítico dando as leis, o procedimento que eles deviam tomar, depois vem o livro das numerações das tribos, o livro de Números, e ali ele se aproxima da terra, e é preciso Deus fazer com que Moisés repete a lei novamente através do livro de Deuteronômio, uma repetição da lei, encerrando com o seu ministério, quase no momento de Moisés partir, e Josué termina como conclui o livro depois, certamente, da sua morte, tratando dela. E nós observamos aqui que esses livros conhecidos como a Torá, como a lei, eles foram escritos por Moisés. Então algumas pessoas colocam dúvida e dizem assim: não, mas a Bíblia foi escrita por homens. O livro sim, mas os 10 mandamentos foram escritos com o dedo de Deus lá sobre o monte. Se alguém não acredita na escrita, nas demais escritas, então deveria acreditar pelo menos nos 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus numa tábua de pedra. E diz a palavra aqui que Moisés então ele recebe essa convocação de Deus, e Moisés precisa sair da terra de Midian para ir para onde? Ele precisa ir agora para o Egito novamente, ou seja, precisa voltar para o Egito. Só que Moisés não volta para o Egito sozinho e como um príncipe. Moisés ele volta como um pastor de ovelha, mas com a autoridade de Deus, com sinais de Deus e sabendo quem é Deus. E quando Moisés ele vê a sarça pegando fogo e ele se aproxima, e Deus chama Moisés e diz: tira a sandália do teu pé, porque é o lugar que você pisa é a terra santa. Vamos dar rapidamente aqui, e diz a Bíblia que quando Moisés ouve essas palavras, ele diz: quem é, Senhor? Quem é que está falando? Quem é o Senhor? Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés sabia da história. Ele sabia que aquele povo entrou ali através de Jacó. Ele sabia da história, porque ele estudava tudo do que diz respeito ao Egito. Ele tinha a obrigação de saber. E quando Moisés ele ouve essas palavras, não sabendo o nome, ele fala: mas qual é o seu nome? O que eu vou dizer para eles, pastor Israel? Como que eu vou dizer que o Senhor falou? Qual que é o teu nome? Eu quero saber seu nome, porque lá nós temos vários deuses, o Senhor sabe disso, mas e o seu nome, qual é? Ele disse: eu sou o que sou. Glória a Deus. Ele estava dizendo: eu sou o Todo-Poderoso. Ele se identifica aqui como Elohim, como Deus Todo-Poderoso, Deus forte, aqui no livro do Gênesis, aqui no princípio, aleluia. Mas para Moisés se identifica como eu sou, ou seja, ele está dizendo: eu sou. Ele está dizendo que ele é o tempo, ele domina o tempo. Ele não é o tempo apenas, ele domina, ele criou o tempo, ele criou a matéria, ele criou a vida, ele deu vida ao homem, ele fez com que ele ordenou que a terra produzisse. Então tudo Deus ele fez. Então quando Moisés está diante de Deus perguntando, Deus está dizendo para ele: olha Moisés, eu sou o Deus que tem o poder sobre céus e terra. Se você está aqui hoje, é porque eu te criei. Os deuses dos egípcios são criados por mãos humanas, alguns são tirados das águas, mas eu não sou um Deus palpável, Moisés. Eu sou um Deus que fala e que ouve a voz do meu povo. Glória a Deus. E sabe por que eu estou aqui, Moisés? É porque eu ouvi o gemido do meu povo no Egito. O meu povo está sofrendo escravidão, eles estão sendo maltratados no Egito, e eu desci, Moisés, para tirar o povo de lá, e eu vou te enviar para você tirar aquele povo do Egito. E quando Deus fala essas coisas para Moisés, você fala: quem sou eu? Toda vez que nós achamos que estivermos prontos para alguma coisa, a gente não está pronto. Lembra quando Pedro disse: Senhor, eu vou contigo até a morte?
Jesus disse: olha, vocês vão se escandalizar. Ele disse: não, eu vou até a morte. Quando chega diante do julgamento, Pedro diz: não conheço esse homem. Os outros se dispersam, saem de próximo de Cristo. Aleluia. Quando nós achamos que estamos prontos, aí é que nós não estamos preparados para a obra. Mas Moisés, ele disse: Senhor, quem sou eu? Eu sou um assassino, eu matei um homem, eu não posso fazer isso. Aleluia. Mas quando Moisés disse essas palavras, Deus diz: Moisés, não se preocupa não, porque eu serei contigo, Moisés. Ele está dizendo: olha, você por si próprio, você não consegue ir nem fazer nada. Mas ele disse: se eu for com você, então você vai tirar esse povo daquela terra. Aleluia. Então Deus, irmãos, Ele tem o poder para tirar. E quando Moisés, ele tira aquele povo através dos sinais de Deus do Egito, então Moisés precisa deixar um relato para quê? Para aquele povo entender a criação, como foi a criação, como aconteceu, aleluia. Eles precisavam ter uma clareza, e isso nós também, porque como nós entenderíamos a palavra sem o início, sem o livro do Gênesis, como nós poderíamos entender os demais? Nós temos a história de Abraão a partir do capítulo de número 12, o seu chamado. Mas de onde vem Abraão? Quem é Abraão? Aí nós vamos ler para trás, nós vamos entender que ele veio da descendência de Noé, do seu filho primogênito. Então nós observamos aqui que Moisés, ele tem a obrigação de deixar um relato para que todos aqueles que lêem essa palavra saibam como Deus criou o mundo, como que Deus formou todas as coisas. Aí ele começa dizendo: no princípio criou Deus. Ele não está dizendo que existia alguma coisa, ele diz: no princípio criou Deus. Deus criou. E alguns têm a ciência moderna, alguns incrédulos, eles têm uma teoria de que o macaco evoluiu, o homem foi evoluído do macaco. Eles têm uma teoria que de uma explosão gerou alguma coisa. Que eu saiba, quando explode alguma coisa, faz é destruir tudo. Se você soltar uma bomba, explodir um prédio, só fica bagaceirão, né? Só entulho e escombros. E alguns pensam e tentam colocar isso na cabeça das crianças na escola, para confundir a mente das crianças. Mas nós temos aqui o nosso manual, nós temos aqui a nossa regra de fé e prática, a palavra. Moisés está dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, a atmosfera e a terra. Ele está dizendo que não havia nada, Deus criou. E se Deus criou, Ele criou com um propósito. Para quê? Para ser habitado por animais e por homens. Para quê? Para os homens dominar os animais, dominar todo mundo, e os homens servir a Ele na sua presença. Quando Deus cria os céus e a terra, Ele diz que a terra era sem forma e vazia, e havia apenas treva sobre a face do abismo. E quando Deus, Ele cria, Ele vê, pastor Israel, que está vazio. E Ele não criou para ficar vazia a terra. Ele vê que tem treva. Deus não gosta de treva. O mundo ama as trevas. O mundo ama as festas, a bebedice, a prostituição. O mundo anda andar pelado na rua, as mulheres, os homens. Eles amam fazer o que é errado, andar nas trevas. Mas Deus, Ele odeia as trevas. Ele abomina. E diz a Bíblia que Deus, Ele olha e Ele vê tudo escuro, e Ele diz: haja luz, e houve luz. De repente brilha uma luz. Se você desligar as lâmpadas dessa congregação, você vai ter que procurar a porta para sair, porque fica tudo escuro. E assim estava a terra. Aí Deus diz: haja luz, e houve luz. Então Deus está dando os detalhes aqui, como aconteceu, para quê? Para Moisés dizer para aquela igreja: olha, sabe o que aconteceu? Não foi como os egípcios estão dizendo, foi assim que Deus fez. Então vocês vão ensinar seus filhos que Deus fez dessa maneira, os céus e a terra. Glória a Deus. E diz a Bíblia que Deus, Ele fez separação, como fizemos leitura, entre a luz e as trevas. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou entre luz e trevas. Aleluia. Então nós observamos aqui que ainda está faltando algo. Aí Deus, Ele manda haver uma expansão, que Ele chama céu, entre as águas, água em cima e água embaixo. Irmãos, cá entre nós, como que o ar lá em cima, na atmosfera lá no alto, até mesmo aqueles aparelhos que os homens mandam lá para examinar
eles param. Tem explicação para isso? A ciência explica do jeito deles. Há uma pressão. Você lembra quando eles estavam fazendo no capítulo 8, do dia da Torre de Babel? Que Deus disse que tudo que o homem tentasse fazer, ele conseguisse, se fosse na mesma língua, e Deus confundiu as línguas. Deus já estava prevendo isso, Deus já deixou o céu cerrado, eles vão até ao limite, até certo lugar. Dali para cá não vai, se for explode. Aí eles fazem alguma coisa que tem muita proteção, muita força, aguenta muito peso do ar. E eles vão até uma altura, enviam um satélite, eles veem a terra inteira, quase inteira. Então os homens, eles são terríveis, irmão, para fazer coisas, para criar. Só que eles criam do que? De uma matéria-prima. Eles não criam do nada. E quando Deus criou, aqui no verbo ele está dizendo, criou do nada. E Deus criou os céus e a terra. Então, continuando aqui, quando Deus manda ver a luz, aí Deus ele vê que falta alguma coisa. Ele faz uma separação, uma expansão, ele cria, ele chama de céus. E manda-se ajuntar as águas debaixo da expansão e chama de mares. E aí, tem céu, tem luz. Mas ainda não tem luminar, que é o sol, para dominar o dia. Aí Deus ordena que haja luminar para iluminar o dia. E quando Deus ele cria o sol, ele coloca lá no céu, ele cria a lua para a noite, as estrelas. Ele está deixando o céu e a terra iluminados, porque Deus não admite trevas. Deus não aceita pecado. Treva para nós não é apenas escuridão, é o pecado. Deus não aceita as trevas. Ele não aceita em nós. Então nós observamos aqui que Deus ele cria e ele manda que a terra comece a produzir relva, erva, e dá semente, dá fruto. E aí Deus manda produzir as águas, produzir peixes, répteis, aves, também produz a terra. E Deus ele olha e ele vê tantos animais na terra, mas quem seria o líder desses animais? Animais tinha corpo, tinha vida, tinha fôlego, mas não tinha alma. Animais não conseguiam raciocinar. Eles adoram a Deus, cada um adora do seu jeito. As aves adoram voando, cantando. O macaco pulando de galho em galho e gritando. Está adorando a Deus. Aí você vê o boi berrando, a ovelha em harmonia. E você vai vendo, cada um adora do seu jeito. Mas Deus ele olhou e ele diz, façamos, como fizemos leitura, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, ele cria tudo com um propósito. Tudo isso com um propósito. Aí Deus cria o homem só para dar o fôlego de vida. E o homem torna-se alma vivente. Aí Deus ordena que o homem domine tudo. Aí Deus vê que o homem não pode estar só. Se o homem ficar sozinho, ia ter geração, sim ou não? Aí tem alguém aí? Se o homem ficar só Adão formado na terra, ia ter geração de pessoas, de ser humano, sim ou não? E se Deus fizesse dois homens, ia ter geração, sim ou não? E se Deus não fizesse Adão, fizesse duas mulheres, ia ter geração, sim ou não? Só ia viver 900 anos e morrer. Ou se ficasse sem pecado, seria eterno como os anjos. Então Deus criou o homem, ele viu que não era bom estar só. Então Deus cria, ele tira a mulher da costela de Adão, faz Adão cair no sono pesado e entrega para Adão, ou seja, uma que fosse correspondente a ele, uma adjuntora que estivesse com ele todos os dias da sua vida. Então Adão recebe Eva, e quando Adão olha aquele presente, coisa linda, ele fica admirado. Eu acredito que uma semana radiante, só olhando e dizendo, que coisa linda, como que Deus trabalha perfeito, né? Aleluia. E Adão agora vive em harmonia. Aí Deus, pastora Rocha, como ele não tinha mandado fazer um lugar de adoração, ele criou um jardim, plantou um jardim no Éden, e colocou aquele casal para cuidar do jardim.
e comer dos frutos, mesmo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus fez ali um lugar de encontro com Adão. Todo dia Deus vinha falar com Adão. Irmão, Deus ele quer um lugar de relacionamento. Aqui é o lugar. Aqui, através de um esforço muito grande, o pastor Rio, a pastora Rosa, os outros pastores que aqui estão e obreiros, que investiram pesado para essa obra estar de pé e aberta. Deus consagrou como um lugar de encontro, onde Ele vai falar com você e você vai falar com Ele. Aleluia. Porque Deus ele quer que o homem tenha um lugar de encontro com Ele, um lugar de adoração, onde Deus ele se relaciona com o homem. Porque Deus criou o homem e disse: olha, eu te criei, mas eu quero um relacionamento contigo, Adão. Glória. Deus ele quer relacionamento comigo e com você. Aleluia. Então, já que não é na tua casa, não é no trabalho, porque não tem espaço, não tem tempo, um chama, outro chama, e tem para fazer, tem a lida para fazer em casa, tem o trabalho, tem que atender alguém, então por isso você chega aqui, desliga o aparelho, não de filmar, mas desliga desligação, de receber ligação, deixa no modo avião, e aí você vai ter um relacionamento com Deus. Os obreiros começam aqui, os músicos adorando, e Deus começa a habitar em meio aos louvores, Ele vai tocando em mim e em você, e nós vamos sentir a presença, e aí Deus está dizendo: olha, aqui é um lugar de relacionamento, eu quero ter um relacionamento com você. Aleluia. Então Deus ele cria as suas estratégias. Não tinha igreja naquele tempo. Ele disse: Adão, vai ser aqui no jardim mesmo, é no meio do tempo, é no meio das águas, Adão, que nós vamos ter um relacionamento. Mas esse relacionamento não pode parar. Aleluia. Aleluia. E é por isso que Deus ele nos criou ele, com um propósito de ter um relacionamento com a gente. Aleluia. Então nós observamos aqui que Deus ele criou ele para o jardim, ele vem falar com Adão, mas quando Adão se envolve com a ideia de Eva, da serpente, e come do fruto, então Adão se esconde. Quando Deus vem, o que acontece? Adão se esconde de Deus. Por quê? Porque ele percebe que está nu, ele sente vergonha. Aí Deus chega e começa a falar: Adão, eu estou aqui, vamos falar agora, eu preciso falar contigo, Adão. E Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e eu tive medo, eu me escondi, Senhor. Eu estava nu, eu vi que eu estava nu. E Deus disse: mas quem te falou isso? Você comeu do fruto? Ele disse: é, a mulher que o Senhor me deste. Admirou por um ano inteiro, 2 anos, mês inteiro, coisa linda. Ai, que coisa, mas Deus, obrigado. Todo dia eu estava de joelho assim: Senhor, obrigado pela minha esposa, obrigado por Eva, varoa, né? Obrigado pela minha esposa, todo dia. E Adão ficava radiante, observando Eva todos os dias, sabe, naquele período do namoro, aquele período do noivado, que você tem aquele afeto, aquele relacionamento, aquele amor profundo. Aí de repente os anos vão passando, aí você começa a relaxar. Não pode relaxar. O que começou tem que continuar até o dia da morte, até o dia que Deus os separe. Porque disse Jesus que o que Deus é uniu, não separe o homem. Eu e você não podemos fazer isso, e nenhuma outra pessoa. Então aquele amor ele precisava continuar, mas Adão disse: não, é a mulher que o Senhor me deu. Já começou a murmurar da mulher. Olha aí. E a mulher diz: a serpente. E aí os irmãos sabem, vem o castigo. Mas o que eu quero que a gente venha entender é que Deus criou os céus e terra com um propósito de habitação. Quando Ele criou, Ele disse: multiplicai e enchei a terra. Deus ele criou para ter um relacionamento conosco, aleluia. Porque você sabe como a terra, quando Deus cria, ela é sem forma e vazia. É porque ela é como um homem sem preenchimento do Espírito, sem palavra. Quando nós estamos sem palavra, sem o Espírito, sem a presença, nós ficamos vazios, parece que está um oco dentro de nós. Mas Deus não quer a igreja vazia, ou seja, Ele quer ter um relacionamento todos os dias comigo e com você. E aqui é um lugar de relacionamento com Ele. Aleluia. Amém.